E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 3 ações práticas que vão fazer com que o dono do negócio consiga ter trimestre a trimestre, em alguns casos até mês a mês, aumento de faturamento com previsibilidade do negócio e com margem. Isso eu vou comentar com você aqui sobre a estrutura de um jeito de pensar e acionável já para que o dono consiga fazer isso acontecer. Se isso é o seu caso, então fica ligado comigo aqui, que são coisas práticas que são de rápida implementação, que vão fazer com que o jogo dos negócios mude para algo mais consistente e que dê mais margem para se planejar e fazer o negócio crescer do jeito que você está buscando, beleza? Sobre isso que falaremos hoje. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios a tomarem melhores decisões e a construírem times alinhados de modo que a empresa cresça dependendo cada vez menos do dono no operacional. Times com senso crítico, com autonomia, que fazem o negócio crescer de forma bem feita, entregando com qualidade e também comprando os desafios do crescimento junto com o dono. Esse é o nosso foco aqui e eu quero trabalhar com você hoje então esses pontos, essas 3 ações práticas. Um aumento de faturamento de uma empresa, a gente só precisa dizer o que não é. O que eu quero trabalhar antes de falar o que é, quais são essas 3 ações práticas, eu quero fazer eu quero trabalhar um discernimento com você no sentido assim, de que a gente está falando de hoje a gente se vê muitas abordagens de aumento de faturamento sob o ponto de vista de growth, de growth hacking, de aumento de ações de marketing. Essa não é a área que eu cuido aqui na Decision Pro. Eu não vou falar sobre isso porque não é o meu tema. Essa área ela é de extrema importância. Mas se essa área é feita sem o que eu falar aqui, sem o que eu trouxer para você aqui, o que acontece é que o crescimento não se sustenta. É isso que eu tenho visto há anos já aqui no mercado, acompanhando donos de negócios que não têm essa estrutura que eu vou falar. Então, se você precisa de conteúdos mais voltados a marketing, vendas, cara, procure os devidos canais, existem pessoas sérias falando sobre isso também, mas lembre-se bem, não é só as vendas por si só, mecanismos de crescimento, alavancas de crescimento que vão fazer o faturamento aumentar. Então, eu já vi picos de faturamento ocorrerem em algumas empresas, mas depois elas caem porque não há essa estrutura, né? Estando na linha de frente com muitos donos de negócios que eu atendo aqui, consegui identificar esses padrões que ajudam o dono a ter um faturamento mais consistente e a perseverar e a ter mais margem de manobra, mais adaptabilidade e inclusive em momentos de maior dificuldade. Bom, no outro vídeo eu já falei sobre a questão mental, postura, não se deixar influenciar pelas jogadas de marketing, do próprio mercado de ensino de crescimento de negócio, tem que ter muita atenção ali sobre o que está se propondo, sobre o desvio de foco, sobre a falta de consistência. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui também, isso está em outro vídeo do canal aqui. Mas assim, o que eu quero que fique muito claro é um ponto-chave aqui de pontos de atenção que envolvem agora um jeito de pensar as tomadas de decisão, uma estrutura que ela é uma estrutura perene, ela é uma estrutura eterna, ela vai continuar à medida em que o dono do negócio ele implementa para aumentar o faturamento, para ter maior previsibilidade, ela vai sendo ajustada, ela é calibrada a cada trimestre de modo que ela melhora, o dono precisa ter. E ela constitui 3 ações, são coisas que são ações práticas que o dono tem que vão ajudar ele a organizar o crescimento do negócio dele. Então, a primeira ação é a habilidade de organizar a casa e manter a casa organizada, ok? Essa é uma ação, até o tempo verbal, né? Organizar a casa e manter organizada. Estamos falando de coisas de primeiro arrumar, né? E depois manter. Então, a primeira coisa. A segunda é ter o espírito de serviço, tá? O foco no cliente e foco no time, tá? Depois eu vou trabalhar um pouquinho o que acontece quando essas ações não são implementadas, né? E documentar, né? Fazer as coisas com mais consciência. Cada uma delas tem uma função muito prática aqui, que é uma retroalimenta a outra e faz com que o dono tenha mais o pé no chão, ele consiga estar mais presente na empresa. Então vamos lá, organizar a casa, o que significa? Organizar a casa e manter a casa organizada. Significa que o dono ele compreende que a empresa precisa ser um ambiente de crescimento e não um ambiente de consumo, e não um ambiente de bagunça, desordem. As pessoas por si só
muitas vezes já vivem em ambientes muito desorganizados. Então, um ambiente organizado de uma empresa não é um ambiente somente onde as coisinhas estão no lugar, no sentido de é um escritório limpinho, arrumadinho. É uma empresa onde a casa organizada do dono, organizar a casa significa que ele tem clareza das prioridades, ele tem uma comunicação clara, ele se esforça para ser bem entendido, para que as coisas não fiquem implícitas, não fiquem vagas na hora que ele traz. As prioridades deles do ano são comunicadas de forma clara, ele não fica andando erraticamente. Ele tem o drive bem organizado, ele ensina no onboarding os colaboradores onde estão as coisas, as pessoas se ajudam ali e aí se vive numa casa, os papéis são bem definidos, são bem claros, isso é uma casa organizada. E é uma ação constante, não é uma coisa que o empresário vai lá e arruma a casa e ela se mantém arrumada. Ela é uma manutenção, é uma prática, inclusive uma disciplina, né, de como varrer o chão, tem que varrer todo dia. De estar sempre assim, olha, o que eu posso fazer hoje para deixar isso aqui um pouquinho mais de fácil compreensão, onde todo mundo vai entender, que é um princípio claro aí muito falado pelo Andrew Grove, né, que criou a lógica dos OKRs, né, de deixar as coisas simples de se entender para que não haja ineficiências na comunicação ou que haja um mínimo de ineficiências, na verdade, na comunicação. Então, essa é uma coisa que, cara, o dono precisa ter, essa ação prática. Não é só lá implementar um funil ou injetar rios de dinheiro em tráfego, tá? Ele precisa ter essa lógica, esse contínuo, ok? A segunda, então, é documentar, fazer as coisas com mais consciência. Então, toda vez que algo é feito, que é bem feito, algo que é feito muito bem feito, seja pelo dono e pelo time, ele precisa ter uma lógica de documentar aquilo, como ele faz. Se ele criou uma estrutura, uma campanha que deu certo, precisa desconstruir para ver o que deu certo, o que foi feito, o que não foi feito de diferente, o que foi pensado, o que não pode continuar sendo feito, que olha, a partir do momento que, um exemplo, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar isso aqui, eu fiz desse jeito, eu deixei de fazer daquele jeito porque daquele jeito estava ruim, e esse conteúdo é documentado, esse conteúdo vira um treinamento para a própria empresa. No dia a dia mesmo, o dono, o colaborador fazem os processos, seguem as ações e escrevem. Algo simples, algo no Notion ou no Google Docs ou em qualquer outra ferramenta que possa ser compartilhada depois, de uma forma simples. Não precisa ser nada rebuscado, pode ser um vídeo gravado, então ele vai precisar documentar. Isso tudo depois vai ser agora retroalimentado, então agora com o terceiro ponto, que é o espírito de serviço, que é o dono ter em mente que quem paga toda a conta é o cliente, então ele precisa, as ações dele, o que ele desenvolve dentro da empresa, o que ele busca. A empresa ela está para servir um cliente, ela está para entregar melhores serviços, muitas vezes de forma mais enxuta, mais econômica, com maior eficácia naquilo que ele faz. A empresa precisa ser um tipo de um medicamento, em alguns casos, no caso ao prestar serviço para os clientes, que funciona cada vez melhor com menos efeitos colaterais. Então, o espírito de serviço ajuda demais isso, porque daí o dono começa a tomar decisões em prol do cliente, não só em prol da loucura que muitas vezes alguns donos, como eu falei no outro vídeo, acabam sendo tomados de doideira, de escalar, de escalar rápido, de pressa. Então, essa é um ponto de atenção que muitos donos precisam ter. Outro espírito de serviço também precisa estar com o dono em relação ao cliente, ao time, né, de treinar e assim, eu estou falando do dono, mas depois que o dono faz esse movimento, o time também tem que ter o espírito de serviço de melhorar a empresa, não está ali só de forma oportunista. Então, isso são ações práticas que eu estou colocando aqui, e é claro que no canal eu vou falar cada vez mais de forma clara, de forma mais estruturada, de forma com mais detalhes a respeito do que é cada uma delas, com detalhes, como implementar, o que fazer. Eu falo isso também, né, nas desdobramentos práticos, de ações práticas. Tá, Lucas, como é que eu entendi esse ponto, mas como é que eu faço isso? Eu falo isso nos treinamentos também, da Decision Pro, no qual você pode conhecer aqui na descrição do canal. Só que o que a gente precisa entender, eu quero fazer as devidas conexões, que são conexões muitas vezes não usuais. Muitas vezes o dono vai lá, simplesmente acredita que é plugar um funil, fazer a coisa mais rápido possível, com o mínimo de interferências possível, muitas vezes sozinho, e ele não capacita o time para poder executar aquelas ações novas, o que foi atualizado dentro da empresa, e a empresa fica desatualizada, ok? Então, esses foram os 3
principais ações que o dono precisa ter, ações contínuas, que invariavelmente a hora que essas ações começam a se somar ali, atuarem juntas, elas fazem automaticamente o faturamento crescer, porque a empresa está operando bem. Os donos têm cada vez apagando menos incêndios, a equipe atende bem o cliente vai falar bem, o cliente vira o grande divulgador da empresa como consequência. Então não há por que uma empresa não crescer dessa forma, e dessa maneira ela cresce de forma mais natural, ok? Se você gostou, então espero que eu tenha, na verdade, antes de pedir o teu like, se você gostou, espero que eu tenha me feito entender a respeito disso, e se você gostou então desse conteúdo, considere dar o seu like. E também, se você quer aprender a implementar essas disciplinas, essas ações dentro do teu negócio com mais estrutura, com auxílio aí dentro das prioridades, entendendo o que é maior prioridade agora para o teu negócio, o que você deve fazer antes e o que pode ficar para depois, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, onde estarei junto com você na linha de frente aí do teu negócio para fazer os ajustes necessários para a tua operação funcionar melhor, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.